Olá, meu nome é Elisângela Ribeiro, eu sou gerente comercial da empresa Saturno Tecnologia. Bom, desde o ano de 2001, nós fizemos uma parceria com uma das maiores operadoras de telecom do país. E desde então nós viemos a entender como essas operadoras trabalham, tanto na área de telefonia fixa como na área de telefonia móvel. Durante esse período, nós percebemos que uma das maiores dificuldades das empresas era entender as suas contas telefônicas. E esse não entendimento, muitas vezes, causa as empresas a pagarem mais do que deveriam, pois elas ficam com um plano inadequado ao seu perfil de utilização. Pensando nisso, nós decidimos preparar este vídeo para vocês, onde nós iremos mostrar 5 passos que irão nos ajudar a analisar uma conta de telefonia. Também durante esse período nós fizemos uma parceria com uma empresa que desenvolve softwares e essa empresa desenvolveu um software que nos ajuda nesta análise. E também nós vamos mostrar para vocês como funciona esse software. Então vamos lá aos 5 passos para nós podermos analisar melhor as nossas contas de telefonia? Bom, então esta é uma conta de telefonia móvel da operadora Vivo. Nós pegamos essa operadora para fazer essa análise para vocês. A primeira coisa que nós verificamos é essa parte da conta que são os serviços contratados. Tá? Aqui nós podemos observar que o cliente tem 17 linhas, tá? Tem plano de internet, de SMS, como consta aqui. Aqui a quantidade e aqui nesse local são os valores que o cliente paga por cada um desses itens. Este item é importante nós verificarmos porque o cliente ele pode estar pagando por um plano contratado mais do que ele poderia. Nós poderíamos negociar com as operadoras para reduzir esses valores. Então, quando nós verificamos o valor que ele paga, nós já temos uma noção do quanto esse cliente poderia pagar e se ele está dentro ou não dessa faixa. A segunda coisa que nós verificamos é o que o cliente está usando dentro do que ele tem contratado. Tá? Por exemplo, aqui nós verificamos que ele tem 300 MB de internet para usar e está usando 170 MB. Depois aqui ele tem embaixo em outro plano que tem 2 GB e ele está usando 785. Então isso quer dizer que ele está usando bem menos, né, do que ele tem contratado. SMS também, também ele tem 45, está usando 13, tá? Então tem uma sobra aqui do que ele tem contratado. O terceiro passo é nós verificarmos o que o cliente está usando acima do contratado. Então primeiro nós verificamos dentro do contratado se ele está usando ou não aquilo que ele contratou com a operadora, sendo que caso ele não tenha a utilização de alguma coisa, nós podemos negociar com a operadora de reduzir aquele pacote ou então retirar aquele pacote do plano, porque o cliente não está utilizando. Agora, já a utilização acima do contratado é algo muito importante para nós verificarmos, porque isso causa uma diferença muito grande na conta telefônica do cliente. Por exemplo, esse nosso cliente, ele tem contratado o valor de quase R$1.500, mas ele ultrapassa mais do que esse valor, ele ultrapassa mais R$1.600. Tá? Então, é um valor significativo que ele tem de utilização acima do que ele tem contratado. E normalmente a utilização acima do contratado ela é mais cara do que uma utilização dentro do pacote contratado do cliente. Tá? Por isso que é importante nós adequarmos a conta dele, para que ele possa pagar menos pelo pacote do que ele usa pelo excedente, do que ele paga pelo excedente. Né? Outra coisa importante é nós sempre verificarmos as últimas 3 contas do cliente. Né? Não é bom nós fazermos uma análise em cima de apenas um mês, porque aquele mês pode ter sido um mês atípico. Né? Então, é importante pegarmos as últimas 3 contas para verificarmos como é que foi a utilização nesse período. Vamos continuando aqui. Nesse exemplo, o cliente está usando 649 minutos de ligação local acima do que ele tem contratado. Ele também está utilizando internet, nós podemos ver aqui. Ele está utilizando mais internet do que o contratado. Mas aí a gente acabou de falar que ele não está usando quantidade de internet, não está nem chegando no que ele tem contratado, ele está sobrando o pacote de internet. Mas como que pode ocorrer um excedente disso? Isto ocorre porque alguma linha que não tem pacote de internet, ela está usando a internet e as linhas que tem não estão usando todo o contratado. Por exemplo, o cliente tem 17 linhas no total, mas tem 10 mais 4, então ele tem 14 linhas que tem internet.
das 17, apenas 14 têm internet. Então tem 3 linhas aí que não tem internet que deve estar utilizando mesmo sem ter contratado. E assim paga um valor alto pelo excedente. Tá? Mesma coisa está acontecendo com os pacotes de SMS. Tá vendo que ele ultrapassou 138 SMS e ele tem sobrando aqui, ó, ele contratou 45 e só utilizou 13. É pelo mesmo motivo. Linhas que não têm pacote de SMS estão utilizando SMS. Neste caso, como nós resolveríamos o problema? Nós poderíamos trocar esses pacotes que ele tem de SMS que são individuais, tá? Ele tem, ó, 3 pacotes de 15 SMS, são pacotes individuais. Nós podemos trocar esse pacote de SMS por um pacote compartilhado. Então, o pacote compartilhado vai fazer com que não sobre SMS em determinadas linhas e faltem outras, né? Eles vão compartilhar um número X de SMS contratado. Tá? Outra coisa que nós podemos verificar nessa conta são as ligações de longa distância. Né? Ele está usando um valor significativo de longa distância aqui, ó, são esses 2 valores juntos. Se nós pegarmos o valor que ele gastou, dividirmos pelos minutos, né, que ele utilizou, nós vamos verificar que ele pagou R$ 1,18 por minuto de longa distância. Se nós colocarmos um pacote de longa distância nas linhas que mais utilizam, ele vai baixar de R$ 1,18, que ele está pagando hoje, para 58 centavos o minuto. Então, ele está pagando hoje 200% a mais do que ele deveria, do que ele poderia, nessas ligações de longa distância. Bom, então, primeiro passo, nós verificarmos o que ele tem contratado, segundo, nós verificarmos o que ele está usando do contratado, e terceiro, nós verificarmos o que ele está usando acima do contratado. Chegando nesse ponto, nós precisamos fazer o quê? Identificar quais são as linhas que estão ultrapassando aquilo que ele tem contratado ou quais linhas não estão usando aquilo que tem contratado. Tá? Então, esse trabalho nós fazemos através de um software, como eu comentei já com vocês, que nos ajuda a identificar rapidamente quais são essas linhas que estão ultrapassando ou que não estão utilizando o contratado. E eu vou mostrar esse software para vocês agora. Bom, aqui está um relatório que esse meu software gera, tá? Em questão de, se nós precisamos sempre ter uma conta em PDF, e essa conta nós colocamos nesse nosso software, em questão de 1 minuto ele gera esse relatório, onde ele sai aqui embaixo o que o cliente tem contratado, mas a gente já conseguiu verificar isso facilmente na conta telefônica também, né? E sai o mais importante, que é o consumo, né? O que cada linha, ó, aqui do lado tem o número das linhas, tá? O que cada linha consumiu. Por exemplo, nós vamos poder ver quantos minutos cada linha usou para falar com os celulares de dentro do grupo, ou seja, da mesma empresa. Nós vamos conseguir ver quantos minutos ele usou para a operadora Vivo, quanto para TIM, quanto para Claro e assim por diante. Ligações locais, depois ele começa a fazer análise de longa distância, quais as linhas que estão usando longa distância, tá? Depois ele vai fazer uma análise, aqui mais para frente, de consumo de dados, tá? Quais as linhas que estão usando dados. Por exemplo, aqui nesse caso, como o caso que nós tínhamos, a mesma conta que nós tínhamos citado, né? Esta linha, ela foi o que mais utilizou internet ou em questões de valores, né? Ela usou pouco, mas pagou muito porque não tem isso contratado na linha. E aqui a gente vai para a esquerda, então, e identificamos qual é a linha que está fazendo uso desse pacote de internet. E SMS, mesma coisa, nós conseguimos identificar. Então, aqui sai um detalhamento completo da utilização do cliente. Essa utilização, aqui nesse caso, nós temos um cliente com 17 linhas, né? Mas imagina uma empresa que tem 40, 50 linhas, conseguir identificar o consumo de cada uma delas, né? O que cada uma delas está ultrapassando, o que cada uma delas tem contratado, né? Então, esse software nos ajuda imensamente a fazer esta análise. Então, nós agora já identificamos o que a empresa tem contratado, verificamos o que ela utiliza de excedente, nós já identificamos quais as suas linhas que estão utilizando o excedente. O próximo passo é nós adequarmos este plano para o cliente. Muitas vezes essa adequação ocorre internamente na empresa, né? Mas como assim?
Muitas vezes nós vemos que tem muitas situações em que os gestores da empresa não sabiam que o colaborador tal estava usando X SMS ou X minutos de ligação de longa distância, e eles decidem que ele não deveria estar fazendo essa utilização, né? E ele quer bloquear esse uso. Então hoje a maioria das operadoras oferece até aos seus clientes corporativos um site onde o cliente recebe uma senha e o próprio cliente libera ou bloqueia gastos de cada linha. Libera horários que as linhas podem ser utilizadas, entre outros benefícios que esse sistema permite, né? E então isso ocorre muitas vezes, essa adequação, por isso que muitas vezes essa adequação ocorre dentro da própria empresa, né? Bloqueando esse tipo de utilização que o gestor acha que não seria necessário. Até sobre esse software nós vamos falar em um próximo vídeo, tá? Esse sistema que as operadoras têm para o próprio cliente controlar, bloquear ou desbloquear as linhas que eles possuem. Mas caso o cliente queira realmente adequar os planos, né, ele vai precisar fazer isso através da sua operadora, né? Então, nós sabemos muitas vezes também que não é fácil fazer esse contato e conseguir essas readequações, né? Por isso que muitas vezes nós somos procurados por alguns clientes para auxiliá-los nessa readequação desses planos. Tá? E nós assim fazemos, auxiliamos os clientes junto às operadoras para fazer essa readequação e auxiliar nessas transações aí de negociação de valores, ou tirar um pacote daqui, colocar em outra linha e tal. Tá? Nesse caso, esse cliente ele tinha 17 linhas, né, e tinha um gasto de R$ 3.285 em média, né, mensal. E nós conseguimos reduzir aí em torno de 30% para ele dos gastos, apenas fazendo readequação de plano, né. Bom, no caso citado, foi possível reduzirmos 30% dessa conta telefônica, ou seja, R$ 900 mensais, ou R$ 10.800 no ano. Bom, e espero que tenhamos ajudado com esse vídeo. Caso você tenha gostado ou tenha ficado com alguma dúvida, deixe seu comentário abaixo e assine nosso canal no YouTube. Até a próxima!